Fala galerinha, beleza? Ó, mais uma aula de história aqui e dessa vez a gente vai ver a formação das monarquias nacionais, ou seja, de que forma aconteceu a centralização política na mão de um único nobre, do rei. Ué, mas não estávamos vendo o feudalismo? Sim, estávamos. E o poder não era descentralizado? Ou seja, no mesmo reino, numa mesma região, vários nobres tomavam conta, cada um de sua terra, claro. Ou seja, cada senhor feudal tomava conta da sua terra? Sim, era assim. O poder era descentralizado. Entretanto, agora a gente vai ver a centralização política na mão de um único nobre, ou seja, do monarca, do rei. Vamos lá então, galerinha. Bom, antecedentes. Como nós já estudamos feudalismo, isso aqui está tranquilo para vocês. Vamos lá. A Europa Ocidental estava vivendo o feudalismo, ou seja, o poder político era descentralizado. Não existia um que regia, que governava todos aqueles feudos juntos. Não, cada um mandava no teu feudo. Claro, cada nobre, cada senhor feudal mandava no seu próprio feudo. Outra coisa, a partir do século XI, as cruzadas tiveram início. Lembra que nós discutimos isso? Que as cruzadas vão auxiliar, vão ajudar a acabar com o feudalismo? É isso aqui, tá? Muitos camponeses foram atraídos lá para Jerusalém, que era a terra santa dos cristãos. É verdade também que era a guerra santa dos muçulmanos, tá? E esses caras aí queriam guerrear nas cruzadas, tá? Só que todos eles foram para lá, todos esses soldados de Cristo foram para lá com a intenção de querer melhor ajuda a Deus e a Jesus? Não, muitos foram para lá com a intenção econômica, de ganhar dinheiro, tá? Outra coisa, as cruzadas trouxeram abertura de rotas comerciais, tá? Tanto terrestres quanto marítimas. Locais que estavam lá dominados pelos muçulmanos, os cristãos, com todo o exército para ir para brigar, acabavam tirando esses muçulmanos de lá. Isso vai acontecer o quê? Vai acontecer a retomada de posse dos cristãos em terras que estavam nas mãos dos muçulmanos. E os caras vão começar a fazer comércio por essas rotas, por esses caminhos que levavam até Jerusalém. Outra coisa, os feudos passam a perder mão de obra. Claro, se o comércio está reabrindo e se tem muita gente indo para a guerra lá em Jerusalém, e muitas dessas pessoas eram camponeses, ou seja, era mão de obra dos senhores feudais, é claro que o feudo, então, está perdendo mão de obra. Bom, os feudos estavam nas mãos dos nobres, enquanto os camponeses apenas trabalhavam nos feudos. Ah, então quer dizer que os feudos não pertenciam aos camponeses, aos servos? Claro que não, tá? Os feudos eram dos senhores feudais, tá? Bom, já discutimos isso também quando falamos sobre cruzadas, tá? Vai estar uma época de muita fome ali. Por quê? Tinha terra para todo mundo? Não. As terras que tinham estavam na mão de quem? Dos senhores feudais, tá? E a população ainda estava crescendo. Então era pouca terra para muita gente. E lá com os nobres era muita terra, mas para poucos nobres, tá? Claro que essa desigualdade, vai trazer uma grande revolta dos camponeses, óbvio. Lá nas cidades, tá? Ou seja, nos burgos, os comerciantes, que eram chamados de burgueses, tinham muita dificuldade em fazer o seu comércio. Por quê? Gente, a moeda era igual em todo o reino? Não, não, não. Em cada região, em cada feudo, era uma moeda, era uma lei, era um preço e um tipo de imposto a ser pago. O peso e medida era completamente diferente de um feudo para outro. Isso atrapalhava, dificultava demais o comércio dos burgueses. E o rei no meio de tudo isso? Gente,
o rei era simplesmente mais um senhor feudal. Ué, mas o rei é a parte mais alta dos nobres. Sim, você tem razão, mas nós já falamos sobre isso. No feudalismo, nobre, dono de feudo, era um senhor feudal, tá bom? Bom, continuando então. E o desenrolar dessa centralização política? Como se deu? Vamos lá. Devido às grandes perdas dos poderes dos senhores feudais, como assim? Ué, não houve a diminuição de mão de obra lá nos feudos? Sim. Muitas revoltas de camponeses não estavam ocorrendo? Sim. Então, os senhores feudais foram atrás de quem? Então, da parte mais alta dos nobres, ou seja, os reis. Os reis são lembrados pelos senhores feudais como capazes de solucionar esses problemas aí da nobreza. Então, os senhores feudais vão atrás do rei para tentar fazer com que o rei resolvesse o problema dele. Bom, como a descentralização política atrapalhava demais o comércio da burguesia, eu acabei de falar. Por quê? Porque com essa descentralização, cada feudo tinha uma regra, tinha uma moeda, tinha uma lei, tinha impostos, tá? Não era uma coisa unificada. Então esses comerciantes percebem que o rei poderia ser um aliado na centralização política e também na unificação de moedas, de lei, impostos, pesos e medidas do reino. Gente, então não são apenas os nobres que estão indo atrás dos reis para fazer a centralização. Os burgueses também estão indo atrás dos reis para ser feita a unificação. Desculpa, a centralização política. E a população no meio de tudo isso? Bom, já a população, arrasada por tantos impostos cobrados lá pelos nobres dos feudos, é claro que percebiam no rei um jeito de parar com os abusos desses senhores feudais, tá? Ainda por cima, o rei poderia ser uma possível solução para os problemas da população em geral. Então, olha quantas pessoas atrás do rei, com a intenção de que o rei tentasse melhorar a vida deles. Então estava caindo, nossa, nas mãos do rei a centralização política, tá? O próprio rei percebeu, em todas essas situações, uma oportunidade de centralizar o poder político do seu reino nas suas próprias mãos. Por quê? Porque, aliando-se aos burgueses, o rei poderia conseguir dinheiro. Lembrando que a burguesia eram comerciantes muito ricos, tá? E se aliando à burguesia, o rei poderia conseguir dinheiro. Dinheiro para quê? Galera, quem está no poder quer cair do poder? Não. Então olha só a sacada do rei. Com a grana dos burgueses, eu posso fazer um exército. Mas um exército de mercenários que vem aqui e vão embora? Não, 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 não. Um exército permanente. Por que o rei vai querer um exército para sempre? Ué, desta forma, ele teria uma força para impor o seu poder aos nobres que, por algum motivo, não estavam querendo o governo daquele rei. Então, olha só, o rei se preparando para consolidar, para fortalecer o seu reinado, tá? Vamos lá então. Monarquia nacional. Agora o reino, que era governado por um único nobre, que é o rei, com uma única lei, com uma moeda unificada, com um sistema de pesos e medidas utilizado por todo aquele reino, também com uma religião oficial, vai ser um reino com características nacional. Então vejam bem, olha o tema da aula: formação das monarquias nacionais. Monarquia por quê? O rei, o monarca, vai passar a governar. Centralização política, galera. E olha por que nacional. Existe uma unificação. Não é cada região é de um jeito. Não, o reino todo vai ter a mesma característica, tá? Isso chama-se nacional, tá? Bom, com a formação, então, das monarquias nacionais, ocorrida no século XV, os reis vão precisar de riquezas para manter o poder em suas mãos. Ué, mas é só pegar o dinheiro dos burgueses. Então, mas não basta apenas cobrar altos impostos dos burgueses.
E olha que isso vai acontecer, hein? Tá? Também precisa fazer uma espécie de comércio, uma dinâmica econômica que traga muito dinheiro. Galera, é aí que vão começar o quê? As grandes navegações, como por exemplo, Portugal, que era uma monarquia nacionalizada, que veio aqui para o Brasil, tirar o máximo de riqueza daqui e levar onde? Deixar no Brasil mesmo? Não, 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 não. Levar essa riqueza brasileira para Portugal, seja para pagar dívidas de Portugal, ou seja para enriquecer a coroa portuguesa, tá? A burguesia, bem como a população em geral, vai pagar muitos impostos. Acabei de falar, hein, galera? Já a própria nobreza e o clero, que dava todo o respaldo religioso para o rei, não vão pagar impostos. Isso vai trazer um sério problema para esses reis, para esses monarcas. Porque a galera que está pagando altos impostos vai pensar assim: ué, por que eu pago muitos impostos e o rei, a nobreza, o clero não pagam impostos? Meu, tá muito errado isso. Isso vai trazer problema para esses caras, hein? Pessoa, não entendi essa parte aí, ó. Que lhe dava o respaldo religioso. Como assim a igreja, o clero, dava suporte para o rei? Não entendi. Gente, para vocês terem uma ideia, vai chegar uma época em que os reis dirão o seguinte: eu estou governando porque Deus quis que eu governasse, tá? Só que daí ele vai olhar para o Papa e vai falar assim: Papa, e aí, o que você acha? Como um dava suporte para o outro, como um ajudava o outro a se manter no poder, até a igreja vai falar: sim, Deus quis que ele estivesse no poder. E isso vai trazer bastante problema mais tarde para esses monarcas, para esses reis. Bom, o interesse do rei será de fortalecer o seu reino, claro, por meio de intervenções na economia. Ué, então quer dizer que o rei também vai colocar o dedo, vai dar palpite na economia? Sim. De que forma? Conquistas de terras fora da Europa, por exemplo. Para quê? Para que essas terras gerassem riqueza. Fazer o que com essa riqueza? Ué, manutenção do exército, manter o exército firme e forte. Outra coisa, muito comércio de longa distância vai acontecer, tá? Entre outras coisas. Como assim comércio de longa distância? De novo, vamos trazer a ideia de Portugal e o Brasil na época do descobrimento, ou melhor, na época do achamento do Brasil. Portugal fazia comércio com o Brasil, tá? Trazia suas embarcações para cá, pegava produtos e levava lá para Portugal. Vamos lá, para terminar. A centralização política, beleza, estava feita na Europa. E os reis vão governar com toda a força. Isso tem um nome, galera. Absolutismo. Não esquece esse nome aí. Absolutismo. E é isso que, bem mais tarde, o povo vai se reunir junto da burguesia para derrubar todo esse poder do rei. Galera, essa foi então a formação das monarquias nacionais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Até mais e beijo!